Bom, boa noite. Um prazer, uma honra enorme para mim aqui estar pela primeira vez em Poços de Caldas. Mas todos nós crescemos ouvindo falar da mística, né, da magia da Flipoços, e era uma lacuna na minha vida. Eu morria de inveja de quem já tinha vindo. Outro dia eu fui jogar futebol e fui com o Otávio Júnior, que é um escritor lá do Rio, e ele veio, não sei se ele já veio como convidado, ele estava me contando o dia que ele veio como não convidado, veio só para conhecer a Flipoços. Eu fiquei morrendo de inveja dele e hoje estou resolvendo isso na minha vida. Então eu queria agradecer a todos, né, Gisele, a Jéssica querida, a Maíra, toda a produção, toda a equipe, pelo convite e pelo tratamento, né, que justifica a fama dos mineiros, que serem hospitaleiros e gente boa e terem um estado e uma cidade linda que é aqui, Poços de Caldas. Bom, eu diria hoje, Jéssica, que a FLUP, ela meio que surgiu sozinha e usou a mim e ao Júlio para poder existir, né? Porque eu e Júlio, entre 2008 e 2011, 2010, 2011, a gente esteve à frente, junto com o Marcos Faustino, no primeiro momento, da Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu. E ali o Júlio coordenou um projeto incrível, né, da Secretaria, chamado Jovem Repórter, cuja ideia era produzir notícias boas, né, notícias positivas sobre a Baixada Fluminense, especialmente sobre Nova Iguaçu. Né? Para quem não conhece o Rio de Janeiro, toda a Baixada Fluminense, e Nova Iguaçu não é exceção, é muito conhecida nos noticiários, né, da grande mídia como um lugar de violência, de pobreza, de miséria, de esgoto a céu aberto, de chacina, de grupos de extermínio. E todas essas notícias eram, né, tem um programa lá chamado Baixada Alguma Coisa, que passa num canal menor, que é Globo, mas um canal importante, e que sempre fala disso, de quantos morreram, de chacina não sei aonde, de vala a céu aberto em Caxias, de matança em Queimados, e assim por diante. E a gente fez um projeto em que se tinha que produzir um texto e, portanto, produzir imaginário diferente sobre a cidade. Né? E ali, o Júlio, não só ele que coordenava, mas a gente que estava ali, né, a gente percebeu duas coisas. Que a despeito das pesquisas, eu não estou aqui negando pesquisa, estou só tentando problematizar uma questão sobre o Brasil, que diziam que as pessoas não liam, né, que o brasileiro não lê, especialmente o brasileiro pobre não tem acesso à literatura e ao livro. A gente via aquela turma toda, cerca de 300, 400 jovens que a gente reunia naquele grupo, sempre com livros debaixo do braço. E às vezes, Game of Thrones, um livro de 600, 700, 800 páginas. E a gente, tem uma coisa aí, né? Tem um nível de leitura interessante, né? E era uma turma que falava sobre os livros, que lia por prazer e que gostava de falar sobre aqueles livros. E a segunda coisa é que, quando instados a escrever, muitos deles, mas muitos mesmo, escreviam bem. E aí, um dia, né, que na minha gestão lá, particularmente, a gente trabalhava o dia inteiro, depois tinha um serão no bar, em frente à secretaria. E o Júlio voltava nesse dia de uma flip, de uma festa literária de Paraty, né, onde, né, a gente fui de vez em quando, mas o Júlio era quanto mais frequentador da Flip. E aí a gente começou a conversar sobre a Flip, sobre o quão extraordinário era, né, nos problemas de déficit de leitura que tem no Brasil, havia uma coisa como a Flip. E ele levantou essa bola de, cara, vamos fazer uma Flip das favelas? Né, e isso é óbvio, eu falei, caraca, Flip, e a gente já tinha feito ali um evento que foi muito bacana, que foi um evento porque eu assumi a secretaria logo depois que o Faustino saiu, e a gente manteve tudo, mas reforçou o aspecto literário. Né? E ao reforçar o aspecto literário, a gente percebeu algumas coisas. Né? Primeiro, que tinha um espaço nas periferias para o debate literário, que as pessoas gostaram muito, né? Foram e gostaram. E a gente viu alguns episódios interessantes, por exemplo, o Rufato e o Sérgio Vaz e o Alessandro Buzo foram convidados desse primeiro evento nosso lá. E a gente fez uma coisa que a gente chamava de libertação de livros. E o Rufato, libertando livros, ele viu o olhar de alegria de uma menina que pegou um livro na mão dele e ele ficou muito emocionado. Então
Então a gente investia cada vez mais nesse aspecto da literatura. Aquilo amadureceu uma ideia de dar um passo além, um passo maior. Então nesse dia, nesse barzinho de Nova Iguaçu, em 2010, a gente começou a sonhar com a FLUP, né? Começou a sonhar com um projeto, um evento de literatura que não fosse um evento, mas um processo de formação de novos leitores, mas especialmente de novos escritores, como a Raquel de Oliveira. E isso culminaria, aí sim, no final do ano, num grande evento internacional, mais ou menos no modelo Flip, só que numa favela. E aí o Júlio tem uma fala muito boa de como as pessoas acharam que a gente era louco ao imaginar uma coisa assim, né? E aí eu passo a bola para não ficar falando tempo demais. Bom, eu faço minhas as palavras do Écio. Eu já conhecia Poços de Caldas, mas não conhecia Poços. Fiquei olhando muito para aquilo ali e dialogando muito ali, tentando entender as articulações que tem a partir dessa sala ali. Eu vou depois tentar aprender. Eu sou, como diria o Faustini, que para mim, como o Écio, é um outro grande mestre, pobre tem que aprender rápido, pobre é um intensivo, assim, tipo, e acho que a própria FLUP, ela foi um intensivo. A gente meio que ali, eu às vezes eu acho que o Écio é um pouco mais pretensioso do que eu, assim. Eu assumo que eu não sabia fazer, que eu não era produtor, eu sempre fui um escritor e sempre tinha uma visão literária da vida, assim. O Écio tem uma passagem de afro-rap, que não sei o que lá na escola, mas em primeiro lugar nunca ninguém tinha feito uma festa literária numa favela, né? Então, mesmo se você for em Nova York fazer, em Harvard, você for não sei o quê, como é que se faz um festival literário numa favela? Cara, não existe isso, um how-to dessa brincadeira. Então, ou você vai inventar, ou você vai usar a sua criatividade, ou você não vai fazer. Ou você vai ousar, ou você vai se permitir errar, ou você vai se permitir fazer. Eu lembro aqui, o 2012, ele estava falando ali de 2010, etc. Mas houve um momento ali em 2012 que a gente não tinha dinheiro para a comida de um festival. Você tem uma hora em que o festival tem uma coisa muito concreta, que é, cara, o autor tem que comer, assim, tipo, tem que se hospedar. Isso você precisa de um dinheiro em caixa ali, que é o famoso caixinha de qualquer projeto cultural. E aquele caixinha, ele não existia, porque a gente conseguiu patrocínio num momento muito tardio, e quando ele saiu, não dava para pagar a tia que estava fazendo o almoço da equipe. Que uma equipe, imagina aqui, que você deve ter 5 pessoas trabalhando, num festival literário você tem 100, 150 pessoas trabalhando, e essas pessoas comem. E como é que se diz? Comem, precisam de ônibus, etc. E, tal. E aquele dinheiro, eu lembro de um telefonema que o Écio deu para o Luiz Eduardo Soares. E o Luiz Eduardo Soares tinha na poupança dele 20 mil reais. Eram 20 mil reais? Eram 20 mil reais. Eu pedi, você podia emprestar, a gente paga em 15 dias. E ele falou, olha, eu estou guardando esses 20 mil porque minha mãe vai operar e esses 20 mil é a anestesia dela. Então eu quero que você saiba que se eu não me pagar, minha mãe não vai operar e ela vai morrer. Eu falei, ok. E o próprio Luiz, que é o Luiz Eduardo Soares, etc. Então, com todo o saber que ele tinha sobre tudo, não sabia o que era aquilo. Nós fizemos as maiores loucuras, assim, mas, assim, fomos fazendo com base, assim, numa aposta da criação, numa aposta da invenção, numa aposta de que para você fazer um festival literário numa favela, você vai ter que trabalhar com um parâmetro diferenciado. Hoje eu criei uma frase, ultimamente eu tenho criado uma frase assim de que tem certas narrativas que a gente faz na hora e tem certas narrativas que a gente faz depois. Por exemplo, teve uma frase que eu ouvi hoje o Kaká falando sobre o quão, uma coisa meio, talvez até meio óbvia, mas assim, o quão o mundo tem bebido no saber indígena como uma potência, o quanto a cosmologia indígena pode salvar o mundo do ponto de vista ambiental, etc. E tal. Isso me remeteu a uma coisa que meio que o Écio, o Jailson, uma turma que estudou mais, uma turma assim, eu não tenho curso superior,
Mas, fundamentalmente, assim, tem um certo tipo de estudo que eu não tive. E eles sempre falaram da favela como potência. E hoje eu entendi, assim, quando estava-se, houve algum momento da mesa que se falou da África e se falou de uma potência negra, de uma potência de um saber africano, etc. e tal, e se falou de uma potência e de um saber indígenas que podem salvar o mundo, etc. e tal. E eu fiz uma associação sobre alguns conceitos com os quais a gente vem trabalhando o tempo todo, que é o da potência da favela. Ou de não enxergar a favela como um problema. Por exemplo, se você pegar o Jornal Nacional de ontem, tem uma favela como um lugar, a violência, não sei o que, vamos ter que salvar, não sei o que, vai se prostituir, vai virar bandido, vai não sei o que, não sei o que lá. E a gente sempre trabalhou com a ideia de potência. E assim, nessas narrativas que se faz posteriormente, fundamentalmente a gente coincidiu com a menina, a Gabriela, estava entrevistando ali, a Gabriela tem 21 anos, que é a idade da Jéssica do Bagagem, que, tirando o fato de que a Jéssica é branca e que a Gabriela é negra, a gente está falando da mesma história, da mesma geração de pessoas que estudaram em escola pública mas que tinha uma potência naquilo e que faltava ter uma sensibilidade, faltava criar oportunidades, faltava criar uma plataforma. Eu acho que fundamentalmente, assim, a FLUP ela só existe porque ela aconteceu num determinado momento da história. Talvez hoje, se alguém tivesse o seguinte, olha, eu vou fazer a FLUP hoje, ela não seria possível, ela só seria possível naquele momento. Hoje ela pode se consolidar, mas ela fundamentalmente ela é uma plataforma para alguma coisa que pré-existia a nós, e nós tivemos a sensibilidade de entender o seguinte, olha, a Raquel existe. E é só dar um microfone para ela que ela vai falar, e é só dar um computador para ela que ela vai escrever, e é só calar a boca, Júlio, e falar Raquel aquilo. A favela vai falar. Então, passando o microfone para Raquel, eu queria que você contasse, Raquel, como é que foi esse encontro com o Júlio Dudemir, com o Écio, e como é que você veio para a FLUP, foi na Flupensa, e daí nasceu o seu livro, a número 1, que é um super romance. Eu acho que é de uma qualidade literária incrível. Hoje a gente estava aqui acompanhando a mesa anterior, das mulheres na literatura, e aí fala-se, houve um questionamento também sobre a estética de texto, e eu comentava com você antes da gente virar aqui à mesa que seu texto tem uma qualidade literária muito grande. Eu acho seu texto incrível, eu acho que seu livro é um grande achado assim, dos últimos anos da literatura brasileira. As pessoas precisam conhecer seu livro, precisam ler. Para mim ele é o Cidade de Deus escrito 10 anos depois, enfim, e melhorado, porque estamos 10 anos à frente. Então conta um pouco da sua trajetória, por favor. Muito obrigada, muito obrigada por essas palavras, Jéssica. Jéssica é minha fã, viu, gente? E ela está sendo muito generosa, não é? E boa noite a todos, Muito obrigada por essa oportunidade e por vocês estarem aqui, por eu estar aqui. Obrigada pelo Flipossos, por abrir essas portas, trazer a gente aqui, oportunidade maravilhosa. Fico muito honrada, muito agradecida, muito emocionada. Não é? E emocionada também, de ouvir novamente essa história, do começo da FLUP, Écio e o Júlio são meus ídolos como pessoa, como profissionais, como pessoas de fé, e eu tenho hoje como amigos, no meu coração. E tenho que agradecer muito a eles, pela consideração. Não sou uma pessoa fácil de lidar, então agradeço por toda a paciência, principalmente em processo de criação humana. Foi difícil pra caramba, chegar aqui hoje. Todos os dias são difíceis. Então, isso, depois desses agradecimentos de coração, eu vou responder a sua pergunta. O tempo é curto, é muito papo. Então, a minha trajetória até a FLUP veio da poesia e veio da descoberta
da descoberta do tratamento para a minha doença, a dependência química, não é? Com a recuperação vieram a REIS, que é o relatório das emoções significativas, porque eu não conseguia falar nem sentir absolutamente nada, e através disso vieram as poesias, com muitas horas de insônia e tal, e eu acredito, sinceramente, que escrever é um dom, não é? E como o Júlio falou aqui, não é? Esse dom está escondido em qualquer pessoa, e às vezes um computador e a visão, não é? A FLUP, ela cria isso, ela cria a visão de que é possível, não é? Apesar que tem aquela frase célebre, né? Sem saber que era impossível, foi lá e fez, não me lembro quem escreveu, está por uma série de memórias. Já pouquinho. Isso. Mas a FLUP, ela cria esse horizonte, não é? E comigo não foi diferente. Então, essa minha poesia eu levei para o meu tratamento, e esse tratamento alcançou um lugar maior, que é um CAPS-AD, não é? Um centro de apoio psicossocial, álcool e drogas enorme, ali no centro de Botafogo, onde eu fui parar, porque ninguém queria mais saber, não é, do meu problema, que não tinha jeito. E lá eu fui muito bem recebida e fiquei lá anos, não é? Eu cheguei lá, eu comecei essa trajetória em 2005, cheguei lá em 2009, não é? E aí, com essas poesias vieram as histórias de senso comum, não é? Porque eu me sentia muito estimulada, eu percebi ali que as pessoas gostavam de ouvir aquilo que eu escrevia, não é? E veio um desejo de voltar a estudar. Eu voltei, eu tinha um sonho de ser professora. Aí, do lado, ali perto, passava todo dia na frente de um colégio de normal, não é? De magistério, e entrei e fiz normal, e aí prestei o Enem, e aí ganhei uma bolsa na Unicarioca, que é uma faculdade, uma das melhores, ensino privado, ganhei uma bolsa 100%, fiz pedagogia, e com isso aprimorou mais ainda e aumentou mais ainda o meu desejo de escrever, não é? E aquelas poesias, aqueles contos, aquelas histórias. Não ainda o A número 1, não é? Não ainda o romance. E aí, um belo dia, em 2013, né? Em 2013, essas datas, 2013, não é? Foi a segunda edição da FLUP, e eu cheguei lá no centro, no CAPS, e um teólogo, terapeuta, não é? Amigo, falou: te inscrevi no negócio aí. E que eles viam que aquilo que eu escrevia tinha que sair para fora dos muros da instituição, não é? E eu tinha um livro na gaveta, que é o livro de poesias que você menciona na chamada da Flipossos, né, quando se refere à nossa mesa, que é o Só por Poesias, que no momento não tenho aqui, perdoe. E então eles viram isso e me inscreveu. Ele viu o Júlio falando no RJTV à tarde, do último dia de inscrição, e ele estava passando, chamou a atenção e viu. Ele foi lá na internet, no computador, e botou lá. Eu nem sabia o que era. E aí eu fui, procurei uma lan house, CC e tal, e aí coloquei a tarefa e fui aos encontros, e fui indo e concorri nesse ano como poeta, e tive 5 poesias minhas publicadas no primeiro livro de poesia, que é esse aqui. Aqui ainda não. Ah, desculpa, gente, eu estou resfriando. Aqui a cidade de vocês é muito fria. Então, esse é o primeiro livro, que é o livro dos poetas revelados pela FLUP. São autores anônimos, não é? E no ano seguinte, assim, eu conheci mais a fundo esse camarada flamenguista aqui, né, de casaquinho vermelho, e ele descobriu um pouquinho da minha história e da minha dependência química e tal, e ficou ali me perturbando, a sua história da romance, a sua história da romance, a sua história da... E tudo aquilo que eu participei dos encontros como os autores anônimos, pessoas que tinham o mesmo desejo que eu e que vinham de várias outras favelas, para mim foi uma surpresa, não é? É como aquele negócio de você chegar assim, caramba, cria um grupo no Facebook e daqui a pouco tem um montão de assim, caramba, todo mundo gosta disso aqui, que nem
amém, amém e tal. Então foi a mesma surpresa, não é? De ver que haviam pessoas em outros lugares, no alto dos morros, que também escreviam até muito mais que eu, há muito mais tempo. E aí os autores consagrados, né? Sérgio Vaz, Marcelino Freire, Ana Paula Lisboa e outros tantos, eu tenho uma memória horrível para nome também, e aquilo ali eu achava de uma generosidade. A FLUP tem essa generosidade, tem essa humildade tão grande, né? Você vê, eu sou recebida aqui hoje como uma diva, como uma estrela, não é? Isso me emociona, né? E eu não vou chorar, vou estragar a maquiagem. Então, eu acho isso é um incentivo tão maravilhoso a gente ser tratado como pessoa normal, não é? Aonde a normalidade é decente, não é? Que eu vi aqui o comentário da mesa anterior e as pessoas acham normal a mulher ter que apanhar e acham normal a diferença de homem e mulher escrever, e falam de uma sensibilidade de escritor, escritor é escritor e ponto. Não é? Não interessa se ele é um homem, se ele é mulher, se ele é transgênero, se ele é o que for, não é? Hoje estamos num momento de libertação. E eu estava falando lá no camarim que o amor ele não tem recipiente. Onde você coloca o amor? Numa garrafa? Dentro de um copinho de água? O amor ele está dentro de cada um de nós, e cada um de nós somos de jeitos diferentes, não é? E escrever é amor. Não é? Eu escrevo porque amo escrever, descobri isso muito mais intensamente por causa da FLUP e da visita de todos esses escritores consagrados que se abalavam lá do seu mundo de escritor e subiam o Morro dos Prazeres, e subiam a Mangueira, e o Vidigal, e a Rocinha, não é? E até lugares com problema de atrito lá, com tráfico e tal, o cara estava lá, e os caras vinham de outros países e da Europa, e isso é uma coisa maravilhosa que esses dois caras conseguiram aí, especialmente para a gente que mora na favela, não é? Então, com toda essa história, nasceu a número 1, depois de muita insistência do seu Júlio Ludemir e com o apoio do seu Écio Salles, não é? E essa é um romance, é o primeiro romance, é baseado em fatos reais. Não é um livro biográfico, porque pobre não vende biografia, não é? E muito menos mulher favelada. Então, é um romance baseado em fatos reais. Eu não peguei as coisas que eu vivi e relatei ali como um documentário, ou uma reportagem, ou um sensacionalismo que está barato porque custa R$30. Não, eu estudei, passei 2 anos para escrever esse livro, inclusive no primeiro ano, escrevendo minha monografia, que foi uma doideira, né, e quase me enlouqueci, e se não fosse o apoio desses caras e da FLUP, de todo mundo que me rodeia, até hoje, dependo deles, desse apoio, até hoje, em muitas situações, não só na literária, eu não teria conseguido. Não é? Foi difícil pra caramba escrever esse livro, e a gente está aí, você vê como é que é a literatura, né? Não só no Brasil, né? As amigas aí que são escritoras que vivem lá fora falando a mesma coisa. Ele está levando 2 anos para acontecer, não é? Foi lançado em 2014 na Bienal do Livro lá no Rio Centro, e 2015. E agora que estamos colhendo uns frutos assim bem importantes, não é? Eu fui muito feliz e quero agradecer as palavras da Jéssica, não é? É uma obra literária realmente, baseado num estilo literário que Mário de Andrade eternizou, que é o Conchinha de Retalhos, que me impressionou muito. Então eu me dediquei muito ao estudo das palavras, ao jogo de palavras desse estilo literário para construir esse livro, não é? Coloquei aí muitas lágrimas, suor, sangue, ai que horror, brincadeira, mas muitas lágrimas sim. Mas é uma obra literária de fato, não é? E é isso. Sim, obrigada.
voltar aqui um pouquinho para o Écio, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse formato da FLUP e esse envolvimento também com a literatura marginal, que na verdade não começou com a FLUP, mas você foi curador da Tramas Urbanas, que é uma coleção de livros da editora Aeroplano, que publicou só autores periféricos, para além do Rio. Inclusive eu fui uma das autoras publicadas e aproveito já para rasgar mais uma cedinha e agradecer, né, que ele acreditou. Eles chegaram até mim através do Sérgio Vaz e o Écio, junto a Heloísa Buarque de Holanda, aprovaram o projeto e eu publiquei com eles também em 2010. Então, fala um pouco sobre essa sensibilidade com a literatura vinda da periferia e um pouco do formato da FLUP, porque eu acho a FLUP muito sensacional. Eu já fui lá 2 vezes no festival e fui no Flupensa. Eu acho que vocês trabalham com a formação de público e conseguem fazer isso muito bem. E é um festival internacional, assim, quando eu fui no final do último ano, parecia que eu estava no intercâmbio, né? Então você tem a oportunidade de falar várias línguas, de conhecer pessoas de vários países, assistir mesas sensacionais, e tudo isso em 4 dias acontecendo dentro de uma favela, né? Eu participei de 2, uma no Vidigal, né? E uma na Cidade de Deus. Vigário Geral. E no Vidigal vai acontecer, né? Esse ano. FLUP Vigário Geral esse ano. E, enfim, e é um festival maravilhoso. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse formato, como é que vocês chegaram, você já falou que foi inspirado na FLIP, mas como é que vocês chegaram nesse formato, contar mesmo para quem vive aqui e é bem distante essa realidade, enfim, como é a FLUP? Eu acho que no que o Júlio e o Raquel falaram, tem alguma coisa importante, né? A FLUP, eu acho que a grande dificuldade da FLUP, ela é complexa de explicar. A gente não consegue explicar. Todo mundo vai ter que ir lá, gente, esse ano. Futebol é arrebatador. O que é futebol? São 11 de cada lado, né? Tem uma bola, você tem que fazer o gol. A gente não consegue explicar a FLUP assim, porque ela é cheia de vetores. Mas, da coisa lá que o Júlio contou da história do Luiz Eduardo, teve um episódio anterior que faltavam 2 meses para o dia 11 de novembro, que era 8 de novembro de 2012. Foi a abertura da FLUP, essa internacional, né? Porque além disso a gente já tinha feito pequenos eventos desde o início. Então ela já começou grande, já começou internacional, o que quer dizer que ela também já começou cara. E a gente, eu e o Júlio, 2 desconhecidos, né? A gente chegava nos lugares, e o Júlio tem um hábito que ele não abandona, e que é engraçado, porque ele super me incomoda, mas ao mesmo tempo dá certo, as pessoas gostam. Porque ele vai camisa do Flamengo, no BNDES, cara, na Petrobras, assim. E as pessoas olham com aquele ar de exotismo. E sandália havaiana. Tem a história que você foi no casamento, né, de uma das meninas lá de Nova Iguaçu com a camisa, né? Mediou minha mesa com a camisa do Flamengo. Foi. Aquele dia foi só para me provocar. Tinha jogo do Vasco naquele dia, ele foi só para me zoar. Mas, o fato é que, para você ter uma ideia das aventuras, um dia a gente vai contar essa história, assim, as aventuras de Écio Júlio para fazer a FLUP. Uma delas foi um patrocinador querido que mora no nosso coração. Esse cara, ele é responsável pela FLUP existir, porque ele foi o primeiro a acreditar e botar um dinheiro nessa história. Para o cara de chinelo e camisa do Flamengo e o outro cara que já tinha, né, recomeçando uma vida depois de sair da FROEG, terminar o doutorado e tal, que era ele. A gente falando que a gente não ia aceitar, ele fez um corte de 75% no valor que a gente pediu, que ele ia dar 25%. E a gente recusou, cara. E ele, mas como recusa? Vocês, não, vamos recusar porque não dá para fazer com 25%. Eu estaria mentindo para você, eu ia te entregar depois um relatório, eu ia botar esse dinheiro no bolso e não ia fazer. A história que eu estou prometendo de mudar a literatura, a gente não ia fazer. E nesse primeiro momento, o valor nem era tão alto. A gente pediu 250 mil, eu precisava de pelo menos 200 mil, sem isso não era impossível. E o cara respondeu para a gente, nunca esquecemos disso, 200 mil para um festival de literatura feito por 2 realizadores estreantes na favela, de literatura, nem fudendo. Aí eu falei, bom, então paciência, cara, dá esse dinheiro, 50 mil que você quer me dar, dá para outro, porque tem gente que faz com 50 mil, a gente não vai fazer. E ele falou, cara, me dá uma chance, eu vou botar o pleito de vocês no comitê. Eu acho que tem 0,1% de chance disso passar. Mas vou me agarrar nesses 99,99% de chance de ser negado. Mas não é 100%. Então vamos nos agarrar nesse 0,1%. Ok.
eu e o Júlio estávamos desesperançados, pensando no plano B, o que a gente ia fazer, quando na mesma tarde o cara ligou: olha, eu não sei qual é a culpa de vocês, mas o comitê aprovou. Agora, entrega esse bagulho, irmão, senão... E aí, cara, quando a gente começou, a gente não tinha ideia de como ia ser a Flupipensa, porque isso era para começar a Flupipensa. E aí já começo a responder você e vou contando história no meio, para não me alongar. A Flupipensa, a gente pensou assim, um processo de formação. A gente não queria fazer oficina, porque a gente achava que a oficina podia nos enredar de tal modo na metodologia básica de oficina, que a gente não conseguisse sair dali. Então, qual foi a aposta que a gente fez, cara? De maluco mesmo. Cara, esses escritores já existem. O que a gente precisa é criar uma plataforma para que eles se manifestem. Eu não vou ensinar ninguém a escrever. Mas eu preciso dizer para quem se acha inútil: não, você é bom. E para quem se acha o bambambam, o rei da cocada preta da periferia, que você é muito ruim. Por quê? Porque o cara que se acha bom, ao saber que não é tão bom assim, ele vai se esforçar um pouco mais e talvez se torne um grande escritor. Tem vários casos. E aquele que escrevia assim, mas sabia que ninguém ia ler, que se ninguém gosta, que se não presta, talvez ele se estimule. A gente tem casos, histórias lindas para contar sobre isso também. Tem casos de 3 senhoras, Maria Inês, da Ciolana, que acontecem. As oníricas, né? As oníricas, que a transformação na vida delas foi uma transformação muito radical. Então, assim, a gente ia fazer o seguinte: o que eu preciso para esses caras? Motivação. Ou seja, o cara precisa ser motivado, ele precisa entender que não, cara, se eu tinha 0,1% de chances de conseguir o financiamento e conseguir, você que acha que tem 0,1% de chance de ser publicado, também pode. E aí o que eu precisava? Precisava do outro lado, da inspiração. Precisava que o Luiz Rufato sentasse numa cadeira e dissesse para essa galera assim: olha, todo mundo me acha bambambam, escritor que ganha prêmio internacional, que vende livro pra caramba, que faz filme dos meus livros e blá blá blá, mas eu sou filho de uma lavadeira em Cataguases e de um pipoqueiro, que não era nem o primeiro pipoqueiro, ele adora frisar isso, o primeiro pipoqueiro da cidade, era o segundo, ele ficava na praça menor, que vendia menos, tinha menos visibilidade. E eu não tinha livros na escola, o ensino médio foi horroroso, porque minha mãe tinha que lavar e pegar livro emprestado dos outros para eu pagar tudo com a borracha e poder usar o livro reciclado. E hoje eu sou o Luiz Rufato. Claro que ele não falava isso com essa arrogância, era uma pessoa maravilhosa, simples, um parceiro, mas era isso que ele estava dizendo. Só lembrando, ele vai estar aqui sábado, viu, gente? Luiz Rufato vai estar aqui no Festival Sábado. Então, ele é um ídolo, para a gente ver uma referência. Então, quando o cara ouve isso, o cara preto lá de São Gonçalo, que teve uma dificuldade, ele pensa: caraca, eu também posso. Eu também tenho condições. Se esse cara foi, eu também vou. E aí a gente foi, né? Caco Barcelos, todo mundo acha, o cara da Globo, milionário, tal, não sei o quê. E aí ele vai contar em Manguinhos, no meio da favela, em guerra, esse já estava em guerra, a favela, ele vai contar para um público de 300 a 400 pessoas interessadas em se tornar um escritor, que, porra, eu tive comi o pão que já amassou dirigindo táxi no sul do país para poder sobreviver e me tornar escritor e lançar meu livro e depois virar jornalista e blá 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 blá. Então isso, o cara sai dali: pô, cara, o que eu estou fazendo sendo pessimista? O que eu estou fazendo na minha vida? Inspiração. E aí, cara, para fazer essa FUB internacional, então aqui sempre que a Jéssica fala, a gente chegou no final, isso tinha que culminar nesse evento. E aí, hoje não, hoje a gente consegue, no começo, de captar produtor, mas naquela época a gente captava para a primeira parte, depois tinha que captar de novo para a segunda. E faltavam 2 meses e meio para o evento começar, e a gente não tinha captado nem 1/4 do necessário para fazer o evento. Então, mesmo cortando tudo, não dava para fazer, né? E aí, a gente tinha, claro, um CNPJ numa empresa, não sei o que fazia, né, apresentava a proposta para a gente. E ele chamava a gente para reunião, eles muito sérios, né? A querida Elisa Ventura e tal, que é a dona dele, do nosso CNPJ, e a Renata Leite, que é a nossa executiva, né? E todo mundo, né? Os economistas da parada, as pessoas sérias e responsáveis, falando para mim primeiro: gente, olha só o drama que a gente está vivendo. A gente não tem como começar, falta 1 mês e meio. Mesmo que a gente capte agora, até contratar e tal, não sei o quê, vamos adiar? Eu disse: não vamos adiar. A gente já tinha combinado, a gente sabia que ia ser pressionado. E aí, mas por quê? Porque a gente se comprometeu, a gente já mobilizou uma favela, a gente já chamou o autor, a gente já fez o evento, só falta o dinheiro chegar. E aí, a gente não sabia se o dinheiro ia chegar. Mas ela perguntou: cara, não tem nenhuma, qual é a certeza? O que te faz ter certeza de que não vai dar merda não adiar esse evento?
A gente se olhou para o outro e respondeu quase uníssono: fé. E ela perguntou: fé? Fé. E foi assim que foi feita a primeira flup, na fé desses dois malucos aqui. Porque um pouquinho mais frágeis mentalmente, um pouquinho menos seguros do que a gente estava fazendo, e não tivesse já passado pelo nem fudendo do outro parceiro, a gente não teria feito. E eu tenho certeza de uma coisa, claro que isso é achismo, mas eu tenho certeza que se a gente não tivesse feito aquela primeira, naquele dia que a gente tinha programado, a gente não teria feito mais. Porque seria um vexame pra gente tinha mobilizado a cidade inteira, e estava todo mundo olhando e dizendo para si mesmo: não vão fazer. Esses caras não vão fazer. E o que é pior, cara, a gente pegou, antes de começar, dezembro do ano anterior, a gente tinha na conta, a única coisa que a gente tinha era a promessa do Instituto CIA, que se a gente captasse para o resto, eles estavam para fazer o infantil juvenil. Falei: ok, só tinha essa promessa. E fizemos uma capa de segundo caderno, dizendo, né, o jornalista falou assim: e o que vocês têm? Cara, temos uma capa de segundo caderno. É um ótimo começo. E foi assim que começou a Flup, com essa capa de segundo caderno, com nem fudendo desse parceiro querido, importante, com o aceite dos convites por Luiz Rufato. No ano anterior, eu sempre cito Rufato, não pelo brilhantismo das palestras dele, mas porque no ano anterior ele deu uma palestra já sabendo que eu e o Júlio estávamos construindo a Flup em São Paulo, no Itaú Cultural, e ele respondendo sobre a proliferação de festa literária na periferia. O companheiro de mesa dele, que não vou citar quem é, que não vale a pena, falou que achava um despautério, uma desnecessidade, o fim da literatura existir sem festas literárias no Brasil. E o Rufato respondeu: cara, eu já acho ótimo, porque eu, como escritor profissional, isso permite uma nova maneira de viver. Então, não sei o quê. Tanto que eu não aceito convite para falar de graça em evento, né? Eu cobro minhas palestras, porque é disso que a gente vai viver. E essas festas vão resolver isso. Agora, não são 100 festas literárias, são 101, porque ano que vem vai ter a Flup. E eu vou te falar, é a única que eu vou falar de graça, que o meu parceiro Écio, com o sócio dele, Júlio, estão fazendo lá no Rio de Janeiro. Porque os caras vão fazer no meio da favela. Ele não fez graça porque a gente fez questão de pagar, mas ele estava lá no ano seguinte cumprindo a promessa que ele tinha feito no ano antes. Então, assim, essa metodologia toda foi criada para isso, né, com toda essa dificuldade. Mas quando a gente olha o resultado da Raquel, olha o Rodrigo Santos com o livro dele, fazendo uma carreira já, e são dezenas, cara, de, sei lá, são 156 pessoas que muitas se repetem todo ano, né? Tem gente que está emendando a sexta Flup Pensa seguida, né? É o caso da Yolanda, das Olímpicas. Elas fazem todo ano, elas estão lá. E tem gente, cara, que já é escritor e está me ligando perguntando se pode participar. O cara já tem livro na pista. Cara, se quiser, mas você já é, né? Mas por quê? Porque o cara percebeu que ali não é um lugar para formação só, embora seja também. Não é um lugar para visibilidade só, embora seja também. Não é um lugar só para formação de rede, embora seja também. Mas é um ambiente para você ter ideias, para você trocar, para você poder seguir em frente com a literatura, poder botar seus textos para uma galera conversar e a partir dali sair. Então, uma coisa só para encerrar, que eu sei que eu estou me alongando, desculpa, eu queria ter feito um raciocínio mais curto, mas porque isso está na minha mente o tempo inteiro, né? Eu vim pensando ali, o que eu vou falar, cara, eu vendo as reportagens do que o Brasil, né? A Flup começou num país e está terminando em outro, né? Ou está continuando em outro. Espero que esteja terminando. Nem nós, né? Flipbots, minha Flip, todas elas espero que continue. Mas está cada ano mais difícil, né? Eu hoje, eu e Júlio, não sei o Júlio, não posso falar por ele, mas eu não teria a mesma fé que eu tive em 2012, esse ano, né? Os búzios eu jogo, está tudo virado, está tudo sombrio, porque está difícil. Eu penso que toda essa trajetória, não só da Flup, mas dessas centenas de festas literárias, posso usar um exemplo, que acontecem no Brasil, os eventos de literatura, não sei se o Roberto Valal já está por aí, que acontecem em São Paulo, aí, garota. E aí a gente, a Roberta e toda uma cena de São Paulo, tudo isso surge num país, cara, que me lembra muito uma história que eu li esse livro recentemente, pela preocupação que está, né, o momento que a gente está vivendo, social, político, econômico, né, que é o Brasil, e me parece que isso está cada vez mais acentuado. O Brasil sempre teve medo, o Brasil colonial, ele se pelava de medo de que o Brasil fosse um novo Haiti. Né? Para quem não acompanhou a história antiga do Haiti, o Haiti foi o único país que fez uma revolução negra e teve êxito. Né?
né? Os negros tomaram o poder no Haiti, né? E governaram o Haiti muito tempo. Depois, claro, a conjuntura internacional, as guerras e a pressão econômica global ferrou tudo e virou um carcel. Mas o medo dos brasileiros não é que o Brasil, né, como na música do Caetano Veloso, virasse um Haiti porque ia ser muito pobre ou muito violento, porque ia ter terremoto, ia destruir tudo, porque ia ter um Duvalier, ditador, sanguinário. Não era por esse motivo. Era de ter os pretos no poder, os pretos comandando o país, os pretos no mínimo, avançando muito na sociedade, né? Nesse sentido, o Haiti do Caetano Veloso era duplamente profético, né? Porque a gente está arrumando para ser muito próximo de um Haiti do ponto de vista econômico, do problema que eles estão vivendo hoje, com todo respeito à nação do Haiti, mas evidentemente são gravíssimos, né? Desde, né, o segundo terremoto que arrasou o país, que economicamente estão destroçados. Mas o Brasil vinha arrumando, não para se tornar um Haiti, do ponto de vista que os negros tomariam o poder. Não se trata de tomar o poder para ter o poder, mas que os negros entrariam no poder. Os negros, né, você vê, eu fui em muitos eventos tão lindos e charmosos com isso, mas da mesma natureza, eventos acadêmicos, eventos literários e tal, não sei o quê. E eu, todas as vezes que ia nesses eventos, há coisa de 10 anos atrás para trás, né, eu já tenho 48, tenho uma historinha para contar, eu sempre dizia, olha, o problema que a gente tem no Brasil, a gente não tem negros nessa plateia. Era uma coisa que eu dizia com muita... Hoje eu não posso dizer isso. Em quase nenhum lugar que eu vou, né? Graças a Deus, que bom. Mas parece que aquele medo do Haiti continua pairando sobre nossas cabeças, né? Porque tudo parece querer voltar para um momento anterior a isso. Sim. Né? Um momento de que não tinha isso. Não tinha esses negros arvorando ter a pior presença. E as mulheres, né? A gente viu aqui essa mesa que foi citada anteriormente, e o episódio que nós vivemos aqui com um presente do livro da Raquel, né? Você vê que ainda tem essa tensão de um machismo que se quer sobreviver, mas um feminismo que não vai se calar mais, que não tem mais como, né? Eu sinceramente não sei se a gente está vivendo as dores, né, os estertores desse Brasil colonial, que está acabando, mas não aceita, não desiste de aceitar que está acabando, ou se esse Brasil colonial ainda tem força para nos esmagar, né? Eu acho que é por isso que nós não podemos parar, de jeito nenhum, né? Acho que a diversidade e o vício, né? A alegria, a força, a potência, que não é só da favela, não é só dos negros, não é só das mulheres, tem toda uma comunidade LGBT se expressando e tal. Se você vê hoje o Lineker, quem diria, são uma grande referência cultural do país, o cara se veste de mulher. Então, a chave virou, porém estão tentando desvirar essa chave. E está aqui, assim, cada lugar que eu vou, cada lugar, coisa que a gente faz, é um pouco no sentido de não deixar essa chave desvirar. Então, a metodologia toda da Fruta Pensa foi criada para um momento em que essa chave ia virar cada vez mais, que a gente iria nesse fluxo. Mas hoje, a gente tem que dar um passinho atrás, porque parece que é uma tentativa de tentar refrear esse fluxo. Eu acho que é um pouco a nossa missão também, né, quando a gente dá voz e dá meios de expressão para as pessoas que já têm, né, essa qualidade, já têm essa possibilidade, já têm essa potência, é importante nesse sentido. Acho que a nossa mesa que faz hoje um contraponto, né, e também expressa essa diversidade, né? Eu estava comentando ali antes da gente começar com você que nessa semana a gente teve a presença aqui do príncipe, né, que é o Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que fez uma declaração super polêmica, né, em relação aos índios e em relação aos homossexuais. E acho que nossa mesa é esse contraponto, né? Acho que ela mostra. A gente está no meio da polêmica do Facebook da menina asiática que falou do aluno negro, né, como Exato. um tutelado, né? Sem isso não iria à frente. Eu acho que é justamente o que o Brasil mostrou o contrário. Mas, enfim, está difícil. Então eu aproveito até para agradecer publicamente a Gisele, que sempre, desde 2008, abre espaço e um dia no Fripostos para que tenhamos esse tipo de mesa e que possamos trazer convidados e, enfim, manter o nível que a gente tem em outras festas literárias também, como a FLUP. Né? E aí vou voltar aqui, acho que o Écio já falou bastante sobre a FLUP e contemplou o que a gente queria saber. Eu queria perguntar mais para o Júlio, que eu apresentei muito rapidamente, porque ele tinha sumido, né? Voltou, mas falar um pouco sobre sua obra literária. Você fica aí se diminuindo, não sou jornalista,
jornalista e acho que você é um dos maiores jornalistas que eu conheço, mesmo sem o diploma. Então eu queria que você falasse um pouco sobre os seus livros. Eu li a maioria deles, eu sou uma grande fã, então também falo publicamente que você tem uma qualidade incrível de reportagem e que falta isso hoje, apesar de muita gente com diploma na mão. E você tem um livro que eu gosto muito, que é o Rim por Rim, México Imaginário Pós-Caldense, que fala do tráfico de órgãos, Lembrancinhas do Adeus, que eu acho incrível. E eu queria que você falasse um pouco sobre os seus livros. A gente foge da FLUP, mas permanece na FLUP, porque você é um grande escritor e incentiva toda uma geração, principalmente o pessoal de Nova Iguaçu, enfim, descobriu muita gente, descobriu a Raquel, e você tem esse feeling, você sabe onde existe uma boa história. Mas antes de você responder, só um recado. A gente tem os livros da Raquel ali para vender e o livro do Rodrigo, que é o Macumba, que foi o que o Écio falou, que é um livro novo que a FLUP lançou recentemente e que está sendo um sucesso. Então tem ali na banquinha e na nossa próxima mesa também, daqui a pouco a gente vai ter os livros do pessoal para vender, só isso. Só antes de passar, vou te passar para o Júlio, que o Júlio vai falar dos livros dele. Eu aviso. Tem livro do Júlio, achei que o Júlio não tinha trazido. Gente, Rim por Rim, não é isso? 3 títulos do livro do Júlio, são todos, como diria o Silvio Santos, eu não li, mas a minha filha leu e todos eles são muito bons. Eu não tenho provas, mas tenho convicção. Eu li, prefacei prefacei um dos livros do Júlio e li todos eles. Eu falei para você que ia quebrar o protocolo, né, porque o Júlio, além de fazer a FLUP, a gente tem uma competição pessoal. A gente disputa quem vai mais ao banheiro ao longo do dia. E como a Maíra me fez uma gentileza tão grande de me oferecer a cerveja local para eu experimentar antes da mesa, eu nunca bebo cerveja antes da mesa quando acontecer isso. Mas enquanto o Júlio fala, eu vou dar uma fuga das galinhas aqui rapidinho para poder ir ao banheiro, tá? Vai lá, fica à vontade. O Écio é um cara, só contar uma história curtinha antes do Júlio responder. Eu estava na FLUP o ano passado e aí a produção veio me perguntar: Jéssica, você quer água ou cerveja na sua mesa? Eu falei: gente, mas como assim? Eu quero água, né? Não, porque o Écio já pediu uma cerveja para ele, gostaria que você acompanhasse ele na cerveja. Então a gente gosta de quebrar protocolos. Pode ir ao banheiro e tem um chopp ali depois pra gente, a Maíra já trouxe outro. Júlio. Eu, em geral, ganho disputa de xixi. Assim, é muito engraçado porque assim, eu estou com vontade de escrever de novo. Tenho pensado em histórias. Assim, eu com 15 anos, até os 15 anos, eu queria ser goleiro. E eu não fui goleiro porque minha mãe morreu, porque minha mãe odiava que eu fosse goleiro. Eu achava que era a pior coisa para aquela classe média falida lá de Olinda que eu fosse goleiro. E aí, em algum momento, eu resolvi ser o filho de Cuca Legal, que era o que a minha mãe queria que eu fosse. Ela cantava, olhava para mim, filho de Cuca Legal, etc. e tal. Mas é engraçado porque eu estou com mais vontade de falar do livro de 2012 da FLUP, porque assim, e que de alguma forma tem muito a ver com tudo o que eu fiz. Quando eu fiz uma história em 2012, que é o Meu Coração do Comando, que eu vou comprar todas, eu vou pegar ali todas. Não tem mais, né? Ninguém tem esse livro. E assim, eu estava vivendo uma história de amor por uma mulher, naquele momento, assim, 40 anos, que é um primeiro momento em que você meio que entra em contato com a tua finitude. Vivi uma paixão absolutamente extraordinária que deu em nada e eu queria me suicidar. Absolutamente, assim, eu já pensei em suicídio talvez umas 455 vezes, mas aquela foi a vez em que eu pensei mais seriamente em me suicidar. Assim. Você se matar, eu te mato, Júlio. Essa é uma perda terrível. E tinha uma história de amor vivida por um casal que eu conheci na cadeia do Rio de Janeiro, em que ambos trocaram absolutamente tudo, toda uma ideia de pertencimento, toda uma possibilidade de ganhos financeiros, toda uma rede de relações, trocaram absolutamente tudo para viver uma paixão, só que essas pessoas viviam dentro de um ambiente associado à violência. E assim, quando eu fui escrever aquela história, porque eu estava fazendo uma enorme reflexão sobre a paixão.
E eu escrevi aquele livro, assim, eu me levantei e disse, eu vou escrever. Eu fui há 15 anos atrás, assim, tipo, eu estava com 40 anos, desempregado, a crise cambial do governo Fernando Henrique, o mundo tinha acabado mais ou menos como agora. Assim, tipo, eu perdi o emprego, perdeu a paixão, perdeu tudo, não tem um puto no bolso, aí eu tinha exatamente um dinheiro que dava para viver um mês. Eu paguei a pensão da minha filha, paguei o aluguel, paguei não sei o que, fiquei um mês em casa escrevendo a história do Marquinho e da Valéria. E aquilo me fez me levantar, e aquilo reinventou a minha vida, e aquilo me recolocou no mundo, mas fundamentalmente eu estava fazendo uma reflexão sobre o amor. Em seguida eu fiz um livro que na verdade foi o livro que a Raquel escreveu. Assim, quando eu fui fazer o livro da Rocinha, e quando eu vi a história que a Raquel estava escrevendo, e quando eu vi diversas das histórias que essa turma estava escrevendo, que essa turma podia escrever, eu fui para ver, por exemplo, assim, quando eu entrei na Rocinha para escrever o livro da Rocinha, subi, você está na Rocinha, havia o tempo inteiro uma discussão sobre o teu lugar de fala. Tem um cara que é muito qualificado, fez uma tese de doutorado absolutamente extraordinária, e ela é mais extraordinária porque a conclusão dele é o seguinte: você não tem o direito de escrever sobre a Rocinha. Porque a Rocinha tinha seus narradores, como a Raquel é uma prova disso. E eu, por mais que tenha sido um jornalista sagaz, um jornalista pernambucano, assim, um jornalista assim, tipo, eu parti para dentro, eu apurei, eu fui tentar escrever a história daquela comunidade, etc e tal, mas eu não tinha, por exemplo, uma coisa que a Luciana Vilas Boas, que foi muito parceira, minha editora naquele momento, ela disse: Júlio, procura uma história de amor dentro da favela, envolvendo o crime. E, cara, a história de amor envolvendo o crime dentro da favela foi escrita pela Raquel. Ela escreveu o livro que eu queria fazer, eu queria botar isso inclusive na orelha e não consegui fazer. Eu não, porque uma orelha você tem muitas limitações, mas fundamentalmente ela estava escrevendo alguma coisa que, pelo lugar de fala dela, ela viveu a história de amor, do crime. E achei que você foi um pouco não direto ao assunto, assim, ao não falar assim, tipo, eu que fui vendida para o jogo do bicho, que foi um momento, enormemente assim, na coisa do lugar de fala, quando ela conta para mim que um dia foi vendida para prestar favores sexuais para o dono do jogo do bicho da favela, que naquele momento estava em conflito com o tráfico de drogas para ver quem controlava aquilo, eu disse: esse livro, essa imaginação, eu não sou capaz de ter, por mais que eu seja aquele jornalista pernambucano, por mais que eu subisse e descesse aquela ladeira, por mais que eu conheça toda a estrada da Gávea, por mais que eu tenha morado ali, por mais que eu saiba do cheiro da Rocinha, etc. e tal, eu procurei aquela história. Uma coisa, inclusive, que me encantou muito, me seduziu, na verdade, não é? Transformar toda essa desgraça, não é? Todo esse sofrimento em uma coisa boa, não é? Ter a possibilidade de transcrever para o papel de uma maneira, conseguir suplantar tudo isso e escrever, porque até então eu lembrava da minha vida, chorava lá minhas pitancas em fragmentos. Eu nunca consegui me olhar, não é? Por exemplo, você vai fazer uma autocrítica de você e vai se ver no espelho, você se olha de longe. Eu nunca consegui me olhar de longe e narrar a minha história para mim mesma. Porra, tu viveu isso, tu passou por isso, tu tá em pé aí, por que você tá em pé e tal e tal? Da maneira que eu consegui escrever esse livro. Não é? Eu sinto um carinho muito grande, né? Eu leio ainda ele, né? Apesar de lá nas revisões, que foram 1.500.000, que eu falei, meu saco cheio desse livro, mas hoje eu li um capítulo e ontem eu li, eu ainda choro, então isso me tirou de um desconforto
muito grande, me colocou num lugar muito confortável. Deixa eu dialogar aqui um pouco com ela, só pegar Claro. aqui um pouco para Por favor, por favor. O Nietzsche fez um livro extraordinário sobre a Rocinha, que é O Dono do Morro. Mas ele, ainda que com todo aquele background de jornalista britânico, etc. e tal, e que tenha tido acesso, tenha tido fontes, tenha feito uma apuração extraordinária para contar a história do NEM, e um pouco da história do tráfico, ele não tem uma coisa que eu acho que tem, por exemplo, naquele primeiro capítulo ali do livro dela, que é um negócio scorsesiano, tipo, tem um preto e branco, que, cara, quem viveu quem estava naquele tiroteio, quem tentou correr, fugir no momento em que o tráfico de drogas fica acéfalo, no momento, então tem que ter uma série de coisas que eu posso até teorizar e que às vezes eu acho que eu entendo mais do que ela do ponto de vista cerebral, mas tem uma coisa que do ponto de vista da vivência sentimento, da emoção, né? Isso é muito legal. Transformar aquilo que eu senti naquele momento em palavras, para que o outro também entenda, não é? Porque é uma história vivida no tráfico de drogas, é um assunto polêmico, é um assunto delicado, não é? Eu sempre me vejo em cima de um muro, numa linha tênue entre apologia e fato real, não é? Mas são pessoas, não é? Eu vivi isso, não é? E transformar em obra literária, não fazer um relatório, como Nietzsche fez da história do outro, não é? Transformar num romance pulsante, como você escreveu tão maravilhosamente, que eu gostaria até de ler ali a orelha, não é? Você escreveu maravilhosamente isso. Eu só me dei conta disso, que eu consegui escrever uma coisa que poucas pessoas sobreviveram a uma história como essa, ou na guerra, ou em outro qualquer lugar, não necessariamente no tráfico de drogas, sobreviveram para contar, né? Pelo lado do tráfico, não existe bandido aposentado, não é? E eu só me dei conta disso depois do livro já materializado, editado pela Casa da Palavra, prontinho na livraria, vendendo, sabe? A minha ficha caiu, por exemplo, foi uma mulher que escreveu isso, não é? Hoje a gente está vivendo essa crise, a mulher do feminismo. Hoje o feminismo é uma bandeira feminina, porque hoje a gente sabe onde está indo, que algum tempo atrás, quando começou, a coisa se confundia muito com dores e conflitos e revolta e sutiã e toma pílula, quer ter filho. Não é isso, não é isso. Hoje a gente sabe que a gente luta por respeito, a gente quer dignidade, a gente quer ser vista com o mesmo potencial de qualquer um, como indígena, como negro, como qualquer outra pessoa que mereceu por algum tempo, recebeu os olhares inferiores de outro ser humano igual, não é? Então, entendi. Então, de dentro, lá de dentro, uma mulher, não é? Num mundo completamente dominado por homens, principalmente na década de 80 até 90 e pouco, como é a história desse livro, não é? Um mundo dominado por homens, foi uma proeza. Eu confio muito isso a Deus, não é? Eu acredito muito que ninguém conseguiria viver aquilo ali. Foi como vocês, naquele momento de criação da FLUP, né? Foi um momento único e eu te agradeço, não é? Pela sua insistência. Eu fui muito feliz em transformar toda essa miséria pessoal que passou por vários momentos políticos, inclusive de potência, sistema político dentro de uma favela, que passou da mão do tráfico de drogas do jogo de bicho para o tráfico de drogas. Quero dizer a vocês que esse livro hoje está dentro da UFRJ, defendendo uma tese de mestrado, está dentro da UERJ, defendendo um doutorado, não é? E tem uma outra aí também, no curso de letras, de comunicação, no curso de psicologia, não é? Tem um aspecto
histórico que marca uma fase do Rio de Janeiro, com seus hábitos, costumes, e tem muitas faces. Eu fui muito feliz, né? Eu agradeço muito por ter tido a oportunidade de relatar essa miséria toda de uma forma tão especial e única e feliz pra cacete. Obrigada. Então, dê um trechinho pra gente. Obrigada. Claro. Eu tirei um pouco assim, da coisa dos meus fantasmas do armário, e eu fui ali no Marquinho, na Valéria, eu fui ali há 15 anos atrás, e eu quase não sustentei a emoção aqui. E quando eu começo a ver o modo como ela lidou com os fantasmas do armário, e bota tudo aquilo ali no livro, e ter sobrevivido àquilo. Sim. E até era porque era uma... Eu também sou dependente químico, e foi exatamente por ser dependente químico em recuperação que eu olhei assim e disse, cara, eu morei na vacininha, eu sei o que é ser dependente químico no asfalto, e sei o que é ser dependente químico na vacininha. Significa que qual foi o seu contato com a boca. E aí, quando ela começou a contar, tinha toda essa história. Mas, como é que se diz? Quando ela, no meio da madrugada, entende, ligava, eu não estou suportando, eu sou um cara de trato duro, tenho uma mão pesada, assim. E às vezes meio que tratava assim, deixa de frescura, vai trabalhar, cara. Eu entendi o quanto aqueles fantasmas, entende, ao saírem do armário, assim, o quanto não era frescura, entende, aquele telefonema no meio da madrugada, assim, tipo, eu não bancaria, eu teria recaído, entende? Posso falar uma coisa? É uma coisa que a gente estava conversando. Conta um pouquinho. Eu acredito, eu sempre falo que toda vida dá um livro, toda pessoa é um escritor em potencial, não é? E aí a gente estava falando na coisa do recomeçar. Então, por exemplo, uma história como essa minha, um romance como esse que eu escrevi baseado em fatos reais, uma história dessa como a minha, ele também serve como um chicote que tortura, não é? Mas a cada capítulo, a cada página, ele é um instrumento, uma ferramenta de recomeço, não é? E aí eu sou uma pessoa melhor hoje, não é? Foi muito difícil escrever esse livro. O Júlio é testemunha, é companheiro, liguei para ele nas madrugadas. Para mim ultrapassar as 10 primeiras páginas desse livro, eu recaí, não é? Saí no morro em busca daquele amor que a ferramenta principal desse livro é uma história de amor, né? Uma história de amor de duas pessoas que se conheceram em crianças, né? E se encontraram naquele momento ali tão, conhecendo a palavra, tão filho da puta, né? Aquele momento ali tão estigmatizante, tão massacrante, não é? Então, foi difícil passar essas 10 páginas. Esse cara me ajudou. Eu ligava desesperada. Ele, não me liga drogada, me liga antes de usar e tal. E eu queria desesperadamente me agarrar em alguma coisa que me fizesse continuar. Porque se uma coisa me manteve viva até hoje é a questão de insistir, né? De insistir. Não, eu vou terminar essa coisa que me deram para fazer aqui. Eu vou até o fim. Porque muitas vezes isso depende da minha vida, não é? E eu muito cedo descobri que eu queria morrer daquele jeito, sabe? Também sou suicida, não é? Já tentei várias vezes, não consegui. Mas daquele jeito eu não queria morrer, só porque o outro queria que eu morresse daquele jeito. Olha como eu sou teimosa. Eu não queria morrer daquele jeito ali. Eu quero escolher, não é? E muito pequena, e hoje eu percebo que isso é a luta que todo ser humano tem dentro de si mesmo para recomeçar, para tentar, para insistir, para se afirmar, não para o outro, para si mesmo, o que já é tão difícil. Então, depois dessas 10 primeiras páginas, eu consegui, porque a cada linha escrita ali, eu olhava e via, porra, se eu passei por essa miséria toda, andei nessa lama toda, não é? Eu tinha 6 anos, eu tinha 9 anos, por que agora eu com 40 e tantos na cara, não vou aguentar, vou ter um chilique e vou cair? Não vou cair, não é? Alguma coisa me quer viva e eu vou continuar. Então é isso. Obrigada. É muito
história para um seminário. Só lembrando, Raquel, eu queria pedir que você lesse um trechinho do livro e só dar um recado. Em seguida, o pessoal vai autografar os livros e a gente vai ter uma outra mesa também de literatura marginal com as mulheres e também com a nossa escritora moçambicana, Paulina Chiziane, que está no evento na comitiva de moçambicanos. E depois vai ter uma festa ali fora, vai ter um show de rap com o Delau, que é um MC de São Paulo, e aí também estão todos convidados. Então hoje a gente vai se alongar e pode alongar essa conversa também, tomando um chopp ali na Kombi ali fora. Mas Raquel, por favor, se você puder ler em seguida, eu vou abrir três perguntas. Lê o texto. Porque as pessoas vão comprar o livro e vão ler a orelha de qualquer maneira. Ele lê a orelha, ele não quer deixar, então o livro está ali, quem quiser dar uma olhadinha. Eu vou ler aqui alguma coisa dentro do livro e não vou me alongar muito, porque o tempo é curto. Começa assim, que eu já tinha até separado. Por quê? O que esse bandido quer comigo? Pensava curiosa. Aí ele chegou bem perto, me olhou com aqueles olhões pretos, brilhantes, de cílios grandes e espessos. Fica, pediu. Olhei para o meu amigo que já subia sem nem olhar para trás. Ameacei subir também, ele segurou minha mão. Fica na festa comigo, me ensina a usar aquele brinquedo, bonitona. Disse com cara de safado, sorrindo. Mando te levar em casa mais tarde, completou. Ele estava tão próximo que podia beijá-lo. E foi então que eu reconheci. Neivaldo, é você, cabra? Criado por um nordestino arretado, seu amoroso, às vezes eu soltava umas expressões nordestinas e até usava sotaque. Ele colocou a mão sobre a minha boca. Cristiano gritou lá de cima: bora, vamos nessa, você vem ou não vem, bonitona? Minha hesitação era tão evidente que ele respondeu por mim: ela vai ficar. Depois eu mando alguém levar em casa, de carro. Pode ir sem susto, tá tranquilo, a bonitona vai ficar comigo na festa. Se quiser pode ficar também, disse num tom bem agradável. Mas ele foi sem nem responder. Ele não aceitava se misturar com bandido, tinha medo e preconceito, o que era normal no morro, e ainda tinha a porra do ciúme. E naquela hora, por não ter respondido ao convite, fez de parar um inimigo. E eu ali parada, no meio da rua, naquele escuro, com aquele homem armado de fuzil, sua mão cobrindo levemente a minha boca. Olhei por cima dos ombros dele e vi que estávamos sozinhos. Lá de baixo, um grupo de soldados vigiavam. Acima de nós também haviam vigias. A Rua 2 era perigosa, a polícia invadia e trocava tiros, só para atrapalhar as vendas, sempre querendo mais arrego. Também era um lugar de morte. Havia o banco dos réus, onde os vacilões sentavam, enquanto esperavam a sentença que era cobrada ali mesmo. Havia surras, castigos cruéis e a sentença máxima, a morte. Vi muitas execuções ali no tempo que se seguiu. Só aí. Muito obrigada. Eu vou abrir para perguntas, como o tempo está curto, 3 perguntas. Aí a gente façam as 3 perguntas e a gente responde, acho que fica mais fácil. Edna. Boa noite a todos. É um prazer ver essa mesa composta por vocês, que faz da gente acreditar que a nossa luta não é em vão, né? Porque nós também queremos trabalhar na periferia. A gente também quer levar cultura para a periferia. E é tão difícil, né? Mesmo morando em Poços de Caldas, a gente trabalha com projetos e a gente não consegue, eu divino, chegar ainda àqueles que estão lá, né, tão longe do centro. E eles também não se sentem pertencentes a esse espaço, né? E aí eu queria dizer para você, Raquel, que mediante a todas as violências que eu já sofri, nenhuma chega aos pés da que você já sofreu, né? E eu fico pensando que cada vez que eu vou dar uma palestra numa escola, falar da minha história, junto com o coletivo, junto com a Marcha Mundial das Mulheres, é reviver a história toda novamente. E é uma dor dilacerante. Eu digo que a gente pode fazer terapias, mas é uma ferida que sangra e sangra para sempre. Não vai ser estancada de hoje para amanhã, né? E só quem sofre violência sabe disso. Eu estive na Rocinha em 2011, subi, conversei com a comunidade como franciscana. A gente teve uma abertura bem legal assim da comunidade.
E deu para sentir como é a repressão no morro. Ou é dos policiais que estão sempre coagindo o tráfico, mas não é para acabar com o tráfico, e sim para reter dinheiro deles, né? E fazem refém a comunidade também. E os traficantes que fazem refém também a comunidade que não pode falar deles. Então, e você, como mulher, quando escreve esse livro e conta toda a história, como que foi recebido, assim? Você sofreu algum tipo de represália depois? Porque hoje você está na academia, como você disse, né? Mas como que é esse processo de chegar até lá? São duas perguntas. Como é o processo do livro chegar na favela, não é? Bom, eu vou falar aqui, espero que vocês não me interpretem mal, mas eu moro na favela até hoje, no mesmo lugar onde eu cresci, onde eu nasci, inclusive. Vivo lá até hoje. E visto que a minha história, ela ficou marcada naquele lugar, eu tenho pessoas que conheço até hoje, que me viram minha vida bandida, e eu tenho amigos dessa época, eu tenho amigos de época de uso de droga, eu tenho filhos de amigos de bandidos que já morreram, eu tenho inclusive pessoas que conhecem a minha história lá dentro. Eu fui bandida de armas naquele lugar há 3 anos, eu vivi essa realidade. Se hoje as pessoas andam lá dentro livres, eu lutei por essa liberdade com as armas que eu tinha, porque tínhamos invasões e tínhamos gente cobrar pedágio e a polícia, aquela coisa toda. Eu lutei com as armas que eu tinha por essa liberdade que tem hoje. Eu tenho pessoas que não conseguem ler o livro, não é? Que se emocionam e choram, e eu sou muito querida, não é? Eu fui uma pessoa que eu não tenho inimigos, não é? Há um bom tempo, e hoje principalmente não os tenho. E esse livro ele foi recebido com muito carinho, bom, eu tenho que dizer isso, eu sou considerada relíquia, não é? Porque sobrevivi a essas coisas, principalmente por quem vive no tráfico, não é? Pessoas pedem o livro e eu fico naquela dúvida: faço a dedicatória ou não? Faço a dedicatória ou não? E é a nossa realidade. Por aquele dia que tocamos tiro. Não, esses homens pegam, meu nome tá lá. Mas eu também já fiz a dedicatória para a polícia, porque eu tenho um sarau numa esquina conhecida chamado Sarau de Poema, aonde tem um plantão eterno, permanente da UPB, e os policiais ouvindo lá, entraram lá dentro, que eles escondem lá de graça. Então eles entraram lá: pô, eu quero esse livro aí, porque eu estou trabalhando aqui, quero ver como é que foi a história antiga. Eu vendi 3 livros, não é? Também dediquei. Então a realidade é essa. Eu sou querida porque sobrevivi, e sou querida porque sobrevivi e mudei a minha vida para uma coisa melhor. Então eu acho que até aqueles que estão lá com um fuzil pesando no pescoço, com aquele abacaxi Nokia, aquela favelona sobre a cabeça, e com todas as coisas que o tráfico impõe a uma criatura, também tem aquele ponto de esperança lá dentro da tua alma, porque ninguém nasceu para isso. É uma guerra, apesar de não ser reconhecida como, não é? É uma guerra, não é? O cara está na guerra, o cara está em guerra, o cara está na guerra, e todos estão na guerra com o cara, e o cara não tem paz em lugar nenhum, e eu sobrevivi, não é? E eu continuo dando bom dia, boa tarde, não uso mais o produto que eles vendem, não é? Infelizmente não uso, não posso, né? O mundo pode, eu não posso, mas continuo tendo amigos e falando, e passo ali e tem a boca lá e o cara grita: pô, bonitona, eu quero um livro. E eu olhei: caramba, aquele menino novinho, não sei, não conheço. Aí mandei lá, meu filhado perguntou e tal, e mandei o livro, né? E o nome do menino é Kaique, ele tem 23 anos, pô. E eu tô aqui, né? Então é para isso que serve essa questão, viu? O livro foi muito bem recebido, continua sendo, não é? Eu vou botar, tem uma banca agora lá dentro, na rua, que vende não só o meu livro, como outros livros. A gente perdeu a biblioteca e criou alguns leitores, e eu estou ganhando um ponto novo no camelódromo lá. O cara veio me oferecer um lugar legal, né? E brevemente, quem sabe, um café literário dentro da Rocinha, contando não só essa história, mas outras tantas. É isso, obrigada. Temos mais perguntas?
Primeiramente, boa noite. Meu nome é Fábio. Queria agradecer a presença de vocês aí. E eu sou aqui da cidade de Poços de Caldas, participo do movimento hip hop aqui, o rap. Então, como eu venho de uma comunidade pobre, porque aqui não tem periferia, aqui a gente se identifica como quebrada. Porque se for numa periferia do Rio de Janeiro e São Paulo, você vê que é totalmente diferente. Quanto à estrutura das casas, né? E pelo motivo que é lá. Então, o crime lá realmente é forte demais, a gente vê isso. Mas eu também venho de um passado que sobrevive a isso. Felizmente, todo lugar existe crime, todo lugar existe violência, todo lugar existe descriminalização, assim como existe talento também. Então, na forma como você usou teu passado para escrever o que você escreveu nesse livro aí, repor tudo que você viveu, tua vivência, como se diz, a gente também, da cultura aqui, usa isso na nossa canção, que é a experiência de vida que a gente leva. Infelizmente, no ano passado, eu perdi 2 amigos pelo fato de crime, violência. Então, para vocês, normalmente, era normal ver isso aí todos os dias, ainda mais vocês que vêm de periferia. E eu queria perguntar, como que é você viver realmente num lugar desse, onde as pessoas não te enxergam? É muito raro enxergar seu talento, para você querer viver desse sonho, querer realizar teu sonho e fazer ele se tornar realidade. Mas no meio ali do seu caminho, a gente recebe muita pedrada. E como você fez para revidar todas as pedras que você recebeu, para você chegar onde você está e ver as críticas que você tinha no passado? O que eu faço com isso hoje, não é isso? Então, é assim, eu creio mesmo, gente, no fundo do coração, que a pessoa que sobrevive, viu, Fábio, a uma história qualquer, todo crime é violento em todo lugar. Viver um crime, ele não é só violento em volta, ali fora do cidadão, não. A vida no tráfico de droga, na guerra, na violência armada, ela também é interna. Ela vem de dentro para fora da pessoa. Você não se blinda só com fuzil aqui, não. Você cria uma carapaça lá dentro para poder viver sobre aquelas leis que geralmente não são tão humanas, nem bonitinhas, nem cheias de mimimi. Quantas vezes a gente tem que fazer gripa do coração para ir lá, porra, e fazer uma coisa que o chefe está mandando, que a posição que você ocupa naquela hierarquia te obriga a fazer, porque senão quem vai é você, não é? Isso é uma violência, você tem que criar essa violência dentro de você e botar ela para fora, não é? Então eu acredito que a pessoa que sobrevive a isso, meu amigo, ela tem um despertar espiritual. É por isso que são tão poucos. Você acabou de falar que perdeu seus amigos, tu tá aí, cara. Como é que pode? Você tá blindado dos caras, não? O que é isso? Que mão é essa? E se você tem essa coisa que você sobreviveu, você tem uma responsabilidade, ao menos com você mesmo, de ser um pouco melhor. Porra, como é que pode sobreviver aquilo? Eu, com a recuperação, com os centros de convivência e com toda essa caminhada que eu caminho desde 2005, eu aprendi a levar isso para os outros. E eu também vi, não é arrogância minha, nem querer ser melhor do que ninguém, não. Eu vi na minha cara, chorei muitas vezes. E choro até hoje. Eu choro, hoje você pode chorar, eu também posso chorar, não é? De ver que, pô, só de eu estar vivo ali contando o que aconteceu comigo, o cara não vai usar droga hoje, gente. Hoje o cara não vai pra Cracolândia, sabe? Hoje eu pego um amigo, a menina vem lá de dentro do centro de recuperação de Vila Serena, ver uma palestra da FLUP, igual a gente teve, não é? E aí é isso que acontece. E é uma luta árdua pra caramba. Eu tô vendendo livro numa banquinha. Eu agora não sou escritora, não. Eu sou a camelô. Eu vendo meu livro em todo lugar, não é? Eu tô dentro do ônibus, dentro da van. Eu vou de porta em porta de amigos de 30 anos. Pô, você não comprou meu livro? E muitas vezes eu não vendo, não, sabe, Fábio? Eu dou. Porque o cara não vale nada. Não vale nada. Às vezes eu tenho vergonha de estar oferecendo o livro. Agora, se fosse uma outra coisa, teria aquele prazer, aquele valor de dar orgulho de você vender. Eu fui vendedora
muitas vezes, não é? Que eu não fui só traficante, não, eu trabalhei depois disso aqui. E eu sou boa em venda. Então é isso que eu faço hoje, viu? Eu boto a cara. Ó, escrevi esse livro aqui. E tem gente que não gosta, não. Tem gente que... Outro dia eu passei, uma pessoa do meu passado estava com a cara cheia, bebendo assim, e falou assim, oi, qual é? Cheia de crime. Só que eu virei para trás e falei, mas antes eu fiz uma pesquisa, todos eles já prescreveram. Não é? Eu fiz essa pesquisa antes de dar entrevista lá para o Fantástico. Eles botaram os advogados para ver, porque eu não nadei até aqui para morrer na praia. Eu não tenho orgulho disso, não é culpa minha se essa porra tá aí até hoje. Eu não vivia isso aqui tudo de novo. Eu não sei por que eu vivi isso aqui, não é? Mas eu sei para que hoje. E é muito importante, eu sei para onde eu tô indo, porque eu não sabia de nada, agora eu sei. Essa que é a minha jeito, como eu vivo hoje. Vendendo livro, falando da FLUP para as pessoas, não é? E botando no meu Facebook lá, olha, e mostrando, e falando abertamente do que aconteceu na minha vida, tenho essa liberdade hoje. E é isso. Valeu, amigo, tamo junto. A última pergunta, então, e aí a gente vai para outra mesa, que a gente está com o horário apertado. Alô? Então, a gente já bateu um papinho lá fora. Lá em Belo Horizonte, a gente tem campanhas de arrecadação de livros e construções de biblioteca nas favelas, nas periferias, e a gente consegue fazer isso de uma maneira bem tranquila. E eu queria saber como é que é isso no Rio, porque a gente não pode nem comparar as favelas de Belo Horizonte com as favelas do Rio, né? E eu queria saber se existe alguma possibilidade da favela da Rocinha voltar. Da biblioteca da Rocinha voltar, porque ela foi fechada, né? Não. Não tem renda, não tem dinheiro, o aparelho está lá acabando, não tem nenhuma possibilidade. Foi fake, né? Porque está dentro das obras, do pacote PAC. Não volta, não. Sobre o livro, né, sobre o seu projeto, que é muito bonito, a gente tem, desde o começo, né, eu falei que um dos vetores de indução da FLUP, antes de ela existir, foi um projeto nosso no Iguaçu que a gente chamava de livro livre, e a gente não usava a expressão doar, a gente estava libertar, a ideia era libertar um livro para o outro. Desde que ele tivesse o compromisso de também libertar seus livros para quando acabasse de ler, ou mesmo quando desistisse de ler, né? E na FLUP, algumas das cenas mais fantásticas, né? Porque também tem uma coisa que aconteceu no Brasil, né, sobre leitura. Eu uma vez, um pouquinho antes da primeira FLUP, a gente estava descendo no Morro dos Prazeres, e um menino me pediu 10 centavos. Eu falei para ele, eu te dou R$1 se você me falar do último livro que você leu. Eu devia ter uns 8, 9 anos. Né? Ele falou, cara, eu nunca li nenhum livro, eu perdi real. Eu falei, cara, quantos anos você tem? Tenho 8, eu acho. Né? Eu falei, 8 anos, você nunca leu nenhum livro? Não. Eu falei, cara, não é possível, você está jogando fora a chance de ganhar R$1. Você não quer ganhar R$1? Não, eu quero, mas eu nunca li nenhum livro. Eu falei, tem certeza, cara? Tua professora não deu, sei lá, o Guarani para você ler na escola? Esse sim. Falei, você leu? Lê. Pô, como é que você não leu nenhum livro, cara? Pô, livro de escola vale? Então, tem uma coisa assim, né? Talvez, nas pesquisas que se fazem sobre isso, pergunto, você já leu algum livro? Não. Mas, por outro lado, as pessoas não entendem mais a leitura obrigatória de escola como leitura, né? É um processo burocrático para passar de ano no e tal. E, curiosamente, muitas vezes as pessoas gostam dos livros, né? Não é que não gostam do livro, é porque encarou como uma obrigação. E eu tenho duas coisas a dizer sobre isso. Primeiro, não é ruim que seja uma obrigação, é até importante. Porque a nossa ideia, que é uma ideia nossa, todos nós queremos aquilo, não estou contra isso. Mas ler por prazer é legal. Mas temos que admitir uma coisa: nem todo mundo vai ler por prazer. Né? Para algumas pessoas a gente tem que admitir isso. Por mais que ler para mim tenha sido importante, seja até sagrado, mas imagina no mundo circense, em que dar salto mortal seja muito importante. E o cara queira que eu tenha um salto mortal por prazer. Cara,
eu não vou ter prazer nenhum, se eu tiver que fazer por obrigação, vou me quebrar todo. Mas não é uma coisa que talvez algumas pessoas não tenham e não tem que ter, mas a obrigação ela tem. Por quê? Porque tem algumas questões do processo cognitivo dos seres humanos para o qual ler é fundamental. Sem isso, você vai fazer. Então, sim, cara, vai ter um momento na sua vida que você vai ter que ler por obrigação. Mas a leitura por prazer, ela tem que estar colocada. E se ela é por prazer, ela não pode ser imposta. Eu não tenho que achar um moleque idiota porque não lê, eu não gosto de ler fora da escola, né? Até porque muitos desses moleques leem, por exemplo, encarte de CD de rap. Mas se você pegar a memória do menino desses para cantar capítulo 4, versículo 3, que é uma música dos Racionais, que tem 106 versos e dura mais ou menos 10 minutos, né? É impressionante. E ele leu aquilo ali, né? Então ele tem leitura, né? Essa meninada que troca zap-zap para todo quanto é lado, ok, eles inventaram uma outra língua, mas eles leem nessa outra língua o tempo inteiro, né? E essa outra língua é muito parecida com o português, é comunicável, né? Isso é importante. É importante. E nós acreditamos que algum povo que é capaz de inventar uma nova língua, ele está muito equipado para aprender o português. E aí o que a gente faz? A gente dessacraliza o livro. Como não é, por exemplo, no livro livre, a gente fazia a questão de fazer uma etiquetinha colorida que a gente botava na capa do livro. Só para dizer para o cara, você ganhou esse livro, não esquece disso. Então não fica aprendendo, usando ele para escorar a mesa ali, para não ficar. Liberta ele para outra pessoa. Mas muita gente chegava para mim, você vai botar um adesivo na capa do livro, né? Vai manchar o livro. O que tem? Né? Eu não vou tirar a história, não vou humilhar o livro, não vou rebaixar a sua condição de objeto de transmissão do saber do mundo ocidental contemporâneo. Eu vou só colocar um adesivo. Você vai colocar adesivo. E aí a gente, desde sempre, a gente faz experiências. Ano passado e ano retrasado, a gente libertou 20 mil livros de uma maneira muito bacana. Tinha uma turma da universidade que ficava ali tomando conta, mas a ideia não era restringir. Então qualquer pessoa podia entrar ali e pegar o livro que quisesse e levar para casa. Isso gerou, né, e eu achava que assim, cara, isso aí vai ser uma luta, né, até isso aí acabar. Mas você sabe que a gente achou tanto, e a gente subestimou tanto o desejo de leitura dos pobres, que na Babilônia, no ano passado, a gente usou esses 20 mil livros como parte da nossa cenografia. Então a entrada da FUP de 2015 na Babilônia era linda, era um murão enorme de livros, que a gente achava que ia durar pelo menos até sexta-feira. O evento começou na terça, a gente achava que eram 20 mil livros, que até ali sexta, sábado, tinha bastante livro para ser... Não, assim, durou 3 dias, algum livro para pegar, mas o muro sumiu no mesmo dia, não tinha nada, não tinha mais muro no mesmo dia. No dia seguinte só tinha uns 2 mil livros ali que restaram, porque aquela estética do livro na mão, das crianças andando para cima e para baixo com livros, que era uma coisa que todo mundo falou. Todo repórter que me entrevistou perguntou: e aí, Jéssica Gabriel, e fulano de tal? E um escritor tal? E essas crianças todas andando com livro na favela, isso é normal aqui? E eu respondi: porque tem que ser. Entendeu? Por que não era normal antes? Porque antes não tinha acesso, né? Eu nem acho que todo mundo diz: o livro é caro no Brasil. Eu não acho. Tá? Eu tomei 2 cervejas no almoço, paguei R$30, é o preço de um livro, né? Então, assim, né, 30, 40 reais é o preço de um livro, né? Então as pessoas dão na cerveja no bar, dão na pizza, né? Dão, não sei, por que não daria para um livro, né? Ok, podia ser mais barato, podia, mas não é porque é caro que as pessoas não leem, porque a gente criou uma relação de inacessibilidade ao livro, e mudar essa relação é tudo. Por isso que esse ano na Cidade de Deus, onde tinha uma feira livre, a gente experimentou. Vamos ver o que acontece se entre a barraca de tomate e a barraca do chuchu, a gente colocar uma barraca de livros e dizendo o seguinte: aí, freguesa, se quiser pode levar um livro para casa, não tem custo, é só escolher e levar. E a gente foi com 5 mil livros para uma feira livre, né? Falei, bom, nossa meta é não voltar com peso, pelo menos metade disso tem que sair, né? Porque foi pesado, tinha uma turma que suou para levar aqueles livros ali.
E nós voltamos para casa com 3 livros. Um deles era um cara que falava mal do Pelé, o outro era uma biografia de um presidente militar, que eu não lembro qual, ou seja, livros que eram muito desinteressantes demais da conta, né? Mas os outros todos foram com um prazer assim, enorme das pessoas, né, pegarem, né? E era lindo ver a Dona Maria e o seu José e o garoto e a senhora andando com um saco de tomate, batata, banana, cebola, chuchu, pimentão e livro junto, né? Porque entra na rotina, né? O que falta talvez para o livro é isso, entrar na nossa rotina. A gente também, muitos dos mediadores de leitura sacralizaram demais o livro, tem que parar, não, qualquer lugar dá para ler. A coisa que eu acho mais bonita, o José Júnior marcou a mim, o Júlio e outros formadores de leitura, numa foto que ele tirou, eu perguntei ele, não me disse onde era, mas uma foto linda, numa favela, um lixão de uma favela, um sofá daqueles velhos com a mola saindo daqui, 3 mulheres sentadas no sofá com um livro na mão cada mulher, né? Então, assim, moleques que talvez, né, se a polícia encontrasse na favela, daria um tiro. Então, essa nossa aposta com a leitura. Quanto mais a gente puder fazer o livro circular, e a gente ouviu uma coisa só para encerrar, para não ficar longa demais, porque um amigo meu, que é livreiro, hoje ele de vez em quando me liga e fala: eu tenho 10 livros aqui que eu queria libertar, como você diz, para vocês, porque ele é dono de livraria. E ele sempre me questionou, ele falou: cara, eu tenho um negócio, um business, e quando você dá um livro, você quebra o meu business. Eu falei: olha só, cara, eu aposto o contrário. Eu aposto que quando eu liberto um livro, eu fortaleço o seu business, o seu negócio. Por quê? Porque o cara que nunca leu, ele vai começar a ler 1, vai começar a ler 2, começa a ler 3, uma hora ele vai ficar, ninguém mais me deu o livro, vou ter que comprar, né? E aí ele vai comprar. Mas também tem uma outra coisa, um jovem dono de editora falou isso pra gente recentemente, né? Pô, beleza, cara, as livrarias estão em crise, todos nós amamos as livrarias e queremos que elas sobrevivam, mas elas têm que se reinventar. Continua existindo um problema delas, e eu quero que elas consigam, eu quero continuar indo. Eu sou um frequentador quanto mais de livrarias, né? Um dos lugares que eu mais gosto do Rio de Janeiro é uma livraria no centro, e eu vivo enfiado ali, né? Agora, sim, para sobreviver temos que entender esse mundo novo, como esse mundo novo funciona, e oferecer formas de que esse mundo novo queira nos frequentar as livrarias, né? Porque senão, né, eu não posso querer que um dia a Igreja Católica, que leva séculos para promover uma mudança pequenininha, entendeu que se ela continuasse rezando missa em latim, só 10, 15 pessoas que iam à missa. Mas houve gente que falou: não, isso é um sacrilégio, a missa tem que ser em latim. E a missa em português continua sendo missa. E está aí, até hoje continua existindo, com todos os problemas, todos os questionamentos. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre nenhuma religião, mas a Igreja Católica continua existindo, né? Eu acho que a livraria tem que fazer o mesmo processo. Eu acho que, de qualquer forma, nós fazemos a nossa parte. Eu acho lindo ver essas feiras do livro aqui, cheias de opções, né? Estou com dúvida do que eu vou levar para minhas filhas, né? Então, porque é isso, é tornar o livro próximo das pessoas. Parabéns pelo seu trabalho nesse sentido. Obrigada. Só lembrando mais uma coisinha que o Edson não falou. Ele tem um livro incrível para quem gosta de rap, de hip hop, que é o Poesia Revoltada, e é uma leitura obrigatória, então para quem gosta, acho que ele não trouxe, mas é possível. Mas não está vendo aqui, esgotou lá no livro. Esgotou. Mas acho que é possível comprar virtualmente. Mas já que você abriu a oportunidade, só para esclarecer, o livro da Raquel é incrível. O livro da Raquel vai virar um filme, também já está sendo roteirizado, e vai virar um filme. Mas compre um livro para comparar. Não vão ver o filme e deixar de ler o livro. Porque a frase que eu mais gosto de falar é: o livro era melhor que o filme, né? Adoro. Mas, além disso, a gente tem 4 títulos de um selo, publicou 4 romances. Só para fazer justiça aos outros autores, tem um livro do Henrique Coimbra, que é um jovem gay da periferia do Rio de Janeiro, do Zona Oeste, que escreveu uma história de um amor homoafetivo muito bacana. Eu fiz o prefácio desse livro que ele pediu para um heterossexual fazer, e alguém que ele gostasse, porque ele queria que fosse uma história para todos lerem, né? Mas era uma história de amor homoafetivo.
E o Júlio Peckley, né, charado Júlio, um querido nosso que infelizmente nos deixou ano retrasado, ele escreveu uma história de zumbis na Cidade de Deus, que é sensacional. A Raquel, que tem esse livro incrível, que é já é um livro marcante. E o último título, o último lançamento nosso, tem alguns aqui ainda, que a gente já esgotou a primeira tiragem, que é o livro do Rodrigo Santos, que é Afropenseiro, e que é o Macumba. O título refere a uma história, na verdade é um romance policial, não é uma história religiosa, embora a religião apareça como pano de fundo, porque é um detetive evangélico que vai investigar mortes que acontecem em terreiros de candomblé. Já de mão para quem espera algum discurso, juízo de valor sobre uma religião ou outra, não há isso. Há uma desconstrução do preconceito com relação às religiosidades afro-brasileiras, mas não há nenhum demérito de qualquer outra religião. E o detetive, nessa busca por desvendar os assassinatos, ele também vai fazer uma jornada pessoal, que também é uma jornada afetiva, mas não vai nem mudar de religião, assim que é uma ideia no final do mundo. Ele vai só entender melhor a diversidade do mundo. E é um romance instigante. Você fica querendo muito saber como é que ele vai resolver o problema ali no final. E eu gostaria de encerrar uma coisa maravilhosa que a Raquel falou no começo dela, né? Porque ela falou assim, alguns escritores consagrados, Luiz Bufato, Marcelino Freire, Ana Paula Lisboa, isso é maravilhoso. Porque Ana Paula Lisboa, 5 anos antes, em 2012, ela era uma garota ali, jovenzinha negra da Maré, escrevendo seus primeiros textos na Flor de Pensa. E hoje ela é colunista do Globo e é policidense. Para tudo quanto é evento que você vê de mulheres negras no país, hoje ela está lá como uma referência importante. Isso é muito bacana, não é? Então é isso. Obrigado. Obrigado, Jéssica. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado.